Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal ao vivo na Prever FM, que você acompanha pelo site preverfm.com.br, pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, e pode interagir com a gente também através do nosso WhatsApp 3440-1009. E é com satisfação, nossa entrevista número 500. Vamos conversar com o autor do livro A Superfície das Coisas, o meu amigo Alessio Di Pascucci. Alessio, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, é sempre um prazer estar na rádio. Eu iniciei a minha carreira de comunicação e artística na antiga PRF8, do falecido e maravilhoso Plínio Paganini, pessoa rara, que deve ser sempre honrada, e sempre que eu tenho a oportunidade de falar da minha trajetória artística, eu digo, minha carreira começou na PRF8, assim, com Plínio Paganini abrindo espaço. Era um programa incrível, chamava Boca Aberta, 1986, 87, e a gente já era moderno na época. Por exemplo, a gente levava gente para dar aula de yoga, o Carlinhos Carpetti levando a bateria, o Cláudio Fazio, falecido amigo. Era um programa, assim, eu e o João Guilherme. Então, assim, era um momento bem interessante, assim, sabe? Um momento onde a gente era livre sem discurso. Ô, Alessio, e quando é que você passou a escrever? Quando é que você escreveu? Quando foi o seu primeiro livro, aliás? Olha, eu comecei, na verdade, depois dessa coisa da comunicação, teatro é a minha formação primeira, né? Assim, sou ator profissional, tenho DRT, essas coisas. Você é da área também? Mas eu sempre escrevi, né? Uhum. E daí teve um momento que teve uma... Enfim, a revista Cult fez um concurso de poesia. E eu tinha uns inscritos e uma amiga muito íntima fala, por que você não manda? Eu falo, mas eu não sou poeta. Ela pega, ela tinha intimidade comigo, ela vai na minha casa, sabia onde tinha. Ela fala, cara, o que é isso daqui? É umas coisas que eu escrevo. Eu falo, mas isso é poesia, né? Daí eu mandei, infelizmente, a revista Cult, ela faliu no meio do caminho. E daí eu fiquei ainda com aquela pulga atrás da orelha, porque eu sou de uma geração diferente dessa geração que faz as coisas e acha que não precisa de referência de pessoas mais velhas. Eu fiquei na dúvida, sou poeta mesmo? Peraí. Daí tem uma pessoa maravilhosa, amiga minha, que é a Maria Lúcia da Alfarra, né? Assim, uma pessoa conhecida aqui de Botucatu. E eu mandei para ela as poesias. E daí, na contracapa do meu primeiro livro, né, tem um fragmento de um texto que ela mandou, dizendo que meu trabalho era bacana, coisa e tal. Legal. Daí eu falei, bom, se Maria Lúcia da Alfarra diz que eu sou poeta, eu sou poeta. Porque eu acho que, né, assim, eu acho que a gente está passando por um momento muito delicado, né, assim. A gente tem um excesso de subjetividade em todos os aspectos da vida. E principalmente no aspecto artístico. Porque, assim, conversando com amigos um pouco mais esclarecidos da questão da arte, é assim, é óbvio que para você criar alguma coisa artística, você precisa de subjetividade. Mas a gente está vivendo num mundo onde qualquer subjetividade passa a ser artística. Isso é um pouco delicado, né? Porque é um mundo da celebridade. Todo mundo acha que é Cidadão Kane porque tem um podcast, uma página. Então, é um mundo muito delicado nesse sentido da gente ter um crivo da qualidade das coisas. Então, assim, eu indico juventude que está afim de escrever. Antes de você publicar, escrever ou qualquer coisa, mostra para alguém. Não tem problema nenhum. A gente tem que retomar uma coisa que a gente perdeu. Aliás, tem um paradoxo enorme, né? Hoje em dia se fala muito sobre ancestralidade, sobre a questão do passado e coisa e tal, mas às vezes o ancestral é o cara que está do teu lado. Você escreveu um livro de poesia, pergunta para ele, e aí, o que você acha disso? Hoje ninguém pergunta nada mais para ninguém e as pessoas acham que elas estão fazendo a melhor coisa do mundo, só que é um acúmulo de repetição, de excesso de subjetividade, de narcisismo, de egoísmo. Então, assim, eu acho que se a pessoa quer entrar no universo artístico, ela tem que estar, de certa forma, acolhida por alguém
que já tenha passado por essa história. Enfim, eu me digo poeta porque pessoas... O Alcides Nogueira está nesse meu livro Letras Lúdicas, que é um trabalho que eu gostei muito. Então, assim, é importante pessoas que a gente deposite confiabilidade para ela falar quem é você, porque senão as pessoas deliram, né? Tem um monte de gente delirando aí. E nesse mundo maluco que nós estamos vivendo, né? De repente falta isso, né? Alguém que possa, de antemão, avaliar alguma coisa, para que você não caia num universo que às vezes não é o seu. Exatamente. E o que está acontecendo é isso. As pessoas, às vezes, se aproveitam das redes sociais e ela tem uma gama de seguidores que todo mundo fala parabéns, parabéns, parabéns. E você vai analisar aquele parabéns, será que merece mesmo? Então é difícil, então, né? Mas você sabe que eu tive o lançamento do meu livro no dia 28, lá no Espaço Vilarejo. Agradeço as meninas lá do Vilarejo. E daí não tinha muitas pessoas, mas foram os meus amigos queridos e pessoas esclarecidas. E a gente estava conversando um pouco sobre isso, você entendeu? Assim, sobre essa questão de, mano, as pessoas não têm amigo. Porque se você tem amigo, você mostra o teu negócio, um amigo é legal. Ele fala assim, ó, deixa um pouquinho guardadinho aí, pensa melhor. Não, hoje você tem essa história dos seus grupinhos de pertencimento. Então, assim, independente do que você faz, a figura vai curtindo. Então, você vai criando uma bolha, às vezes, de uma... Eu não quero ser agressivo no termo, você entendeu? Assim, mas... coisas de pouca qualidade, você entendeu? Sendo expostas antes da hora. Elas poderiam até ficar melhor se elas passassem por um processo de gaveta. Eu escrevo. Às vezes tem coisa que você escreve, mano, você sabe que não tá pronto. Deixa lá no lugar. Daí você vê depois de um dia. E o verdadeiro amigo, quando é verdadeiro amigo, ele tem a liberdade de chegar e falar assim, olha, Lécio, não ficou legal. Não ficou legal. Acho que você não estava num bom momento, espera mais um pouco, dá uma melhorada nisso e tal. E você não vai. Aquele ponto ali, sabe aquela hora? Pensa melhor naquele trechinho. Isso é fundamental, porque o amigo verdadeiro faz isso. Exatamente. Né? Mas a gente está num mundo tão complexo. Você sabia que quando eu estava vindo para cá, eu falei assim, eu não posso falar mal do mundo, eu não posso falar mal do... Mas não tem como não falar mal do mundo. Vou dar uma experiência assim. Não, estou falando sério, vou repartir isso, porque deve ter muita gente que tem crianças pequenas e as crianças têm celular na mão. Eu tenho 2 sobrinhos netos, ontem fui até a casa da minha família, e daí tem uma troca maravilhosa com eles, daí lá vem um dizendo, tralaleiro, tralalá, eu falo, mas que é isso? Daí agora, tá muito forte os memes feitos por inteligência artificial. Uhum. E a criançada de 5, 7, 8 anos de idade vendo isso. Beleza, eu falei, não, mas deixa eu ver esse negócio. A hora que eu vou ver a letra, que é em italiano, diz assim, tralaleiro, tralalá, porco porco alá. Eu falo, mano, como assim? Porco Deus, porco alá? E a criança... Eu comecei a pesquisar uns outros. Entrei num que era um crocodilo, bombardeio. Daí o texto que dizia, vamos bombardear as crianças da faixa de Gaza. Eu falo, mano do céu. E a criança cantando sem saber. Sem saber. Então, assim, essas informações que vão entrando subliminarmente nas crianças é muito complicado. Então, assim, a tecnologia é importante? Ela é. Só que a gente nunca pode esquecer, isso é uma frase da Marilena Chauí, uma filósofa super importante, que ela diz assim, assim, a gente não pode ser ingênuo, a tecnologia está na mão das pessoas de poder. Hoje o poder que é controle. Então, assim, é um controle muito precoce e de uma produção, aquela frase, né, do cérebro podre, né, que estava tão em voga o ano passado. Porque, foi a palavra do ano. A palavra do ano, porque é muita construção de porcaria. E querendo ou não, o cérebro da gente é uma esponja. Assim, então se você fica absorvendo tanta porcaria, teu cérebro vai ficando preguiçoso. Isso não sou eu que estou falando, é só vai na internet, tem teorias e teorias. Entendeu? Aliás, Alessio, nós entrevistamos aqui, eu acho que foi na quinta-feira, um neurologista, quando se questionou por que a gente às vezes esquece de coisas.
Porque a todo momento a gente é tomado por informações, e aí você acaba deixando de lado alguma informação Sim. em virtude da quantidade Foi que na você terça-feira recebe. da semana Na passada. terça-feira da semana passada. Aham. Então, é isso que está acontecendo. Agora, de repente, de você ter crianças, a gente já comentou isso aqui várias vezes, crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos com o celular na mão, né? Achando que aquilo lá é uma brincadeira e mostrando. Cadê os pais desse povo? Não. É. Assim, a gente tem que entender que hoje o mundo nada é brincadeira. Tá tudo muito bem orquestrado e eles sabem muito bem onde eles querem chegar. Assim, sem teoria de conspiração, né? Mas assim, há um processo de desumanização do ser humano, né? Assim, porque o grande problema não é a inteligência artificial. O problema é a artificialidade da inteligência humana. Esse é o problema, né? Assim, e a gente, cara, porque assim, é impressionante a quantidade de coisas. Isso vai produzindo um atordoamento mental. E daí as pessoas vão perdendo, principalmente os jovens, sabe essa capacidade de sedimentação? Porque por uma informação, né, assim, frutificar, você tem que semear ela na tua consciência. E não tem tempo, porque pá, a semente cai no chão, já vem uma ventania. Já vem uma ventania, então nada sedimenta, e daí há uma ausência de profundidade. E assim, não são só jovens, são adultos também. Hoje você tem adultos que de repente acreditam que a Terra é plana, pelo amor de Deus, entendeu? Assim, sabe, são coisas difíceis. É um momento onde alguém está ganhando com isso. E o teu livro, o título, A Superfície das Coisas, é justamente sobre essa linha Tem isso, tênue que separa tudo isso? não, tem porque tudo que eu escrevo, né, tá relacionado de alguma forma a uma forma filosófica de pensar e refletir o mundo, né, assim. Sim. E esse projeto, na verdade, eu tive uma crise em 2013, que eu falei, gente, não dá para ser artista mais, chega. Daí falei, não, vou para faculdade. Daí consegui, prestei Enem, fui parar lá em São Carlos. Fiz um ano de letras lá. Só que, mano, entrei numa depressão profunda. Porque uma coisa é você entrar jovem, você entendeu? Na faculdade. Outra coisa é você entrar com quase 50 anos na faculdade e de repente você ter que se deparar com uma coisa muito louca, que é assim, arrogância, a construção, na verdade, eu sempre digo, você vai na universidade não é para aprender um conhecimento, você vai lá para aprender a hierarquia da sociedade. Porque você vê aquelas pessoas num nível de arrogância, e quem é da academia e está me ouvindo, você entendeu? Se quiser depois falar alguma coisa para mim que eu estou errado, pode ligar, a gente conversa, mas eu vou continuar com essa informação. As universidades, elas têm uma estrutura hierárquica autoritária impressionante. Parece que elas ainda mantêm, você entendeu, uma hierarquia do período da ditadura militar. Eu tinha situações lá que, assim, você falava, gente, o que é isso? É um exercício do poder em relação àquelas pessoas que são jovens e que estão lá. Mas, enfim, esse papo é delicado. Eu posso ler uma poesia para dar uma descontraída Pode. depois Pode. dessa... Aliás, antes de você ler a poesia, Alessio, bom, você teve. Todos os seus livros foram poesias. Exceto o Letras Lúdicas, Aham. que é um projeto, putz, que eu me orgulho muito. Aham. Eu fiz em parceria com a Secretaria de Educação. Fala só no microfone, só- por favor. Ah, Fica um pouquinho mais perdão. próximo. Na época do João Cury, tinha o Mineto, né? E daí eu fiz essa parceria, esse livro foi distribuído na escola, nas escolas, e é um livro que ele trabalha com o quê, né? Eu vou criando a imagem da palavra com as letras. Esse livro foi... Gente, eu só tive experiência bacana com esse livro. Que legal. O ano passado, retrasado, eu fui no SESI dar uma palestra com uma amiga chamada Bia Lopes. Daí a hora que eu mostrei, porque eu levo os livros, eu não tenho mais esses livros, daqui são os meus, mas eu levo para mostrar. Eu falei, publiquei isso. Assim, umas 20 crianças, eu tenho esse livro em casa, eu li esse livro. Então, assim, várias crianças foram alfabetizadas pelo Letras Lúdicas, isso é uma coisa... Gratificante, enfim, né? não, putz, cara, é incrível. Mas a maioria dos livros são predominantemente livros de poesia. Tem o Pele, Palavra Saliva, Amor para Leigos e o Superfície das Coisas,
que é esse que veio agora, depois de 10 anos, né, do meu último livro. E qual que é o diferencial do Superfície das Coisas depois de 10 anos? Ah, o O, di- o autor normalmente amadurece, ele se modifica de um livro para o outro. é- Essa pergunta é difícil, porque eu posso responder em termos poéticos e posso responder em termos existenciais. Em termos poéticos, eu acho que eu dei uma melhorada tentando trazer a poesia para uma coisa mais coloquial, né? Assim, menos hermética. O meu primeiro livro, por exemplo, eu trabalho com uma estrutura de haikai, que é um tipo de poesia japonesa, que são poesias, né, enfim. Os outros eu fui indo para uma coisa mais coloquial, porque eu acho que a poesia está na coisa do cotidiano. Quantas vezes você não vê, sabe? Assim, vou de novo citar relação com criança, porque é uma maravilha. A gente aprende. O dia que o adulto entender que ele vai aprender mais com criança para entender esse mundo que está acontecendo agora, estou conversando com meu sobrinho, não sei o quê, daí eu falo, putz, chato, né, Matheus? Você está com 10 anos, esse mundo não tem mais pré-adolescência, não sei o quê. Quantos anos você está, Alessio? Eu vou fazer 59. Ah, então você está um pré-velho. Eu falo, cara, isso é poesia pura, assim, entendeu? É uma forma de ver a vida. É uma forma, saca? Então, é essa coisa de compreensão, né, assim, porque eu vou falar uma coisa bem chata, né, mas assim, a gente tá estragado, né? A gente vem de um período da educação dentro de casa, da educação escolar, onde a gente ficou cheio de trauma, cheio de medo. A gente ainda acredita, você entendeu, que o capitalismo vai salvar tudo, que se você ficar rico, milionário, vai resolver a tua vida. Vai nada, você entendeu? Assim, então tem várias coisas que precisam ser repensadas. E essas crianças estão pensando. Criança é um ser que você está andando na rua e ele consegue ver um gafanhoto ali do nada, que você jamais veria. Então, assim, eu uso a metáfora do gafanhoto como alguém que está de olho na natureza. Nós, humanos, perdemos a capacidade de perceber a natureza. De verdade, né? Assim, A é gente uma já falou coisa aqui, às vezes a gente sai na abstrata. rua, não sabe nem se tá sol ou se tá Na, nublado, é porque não um, olha para Eu, cima. eu, eu é um procuro com a minha absurdo. idade, procuro com a minha idade perceber, de repente, saber diferenciar o canto do bem-te-vi, do canto do sabiá, de saber que aquela árvore é uma aroeira, daquela árvore é uma paineira, sabe? Eu procuro, e as pessoas que eu convivo, meus parentes principalmente, filhos e netos, sabem disso e procuro passar para eles isso também. Isso é passar um conhecimento, é um passar de valorização da vida, inclusive. E Né? daí, Isso é fundamental. não, e a gente entra num campo que daí a gente vai para o campo do sagrado. Porque, assim, a percepção, né, da natureza é aquilo que nos remete do mais sagrado. Eu sou uma pessoa que assim, 58 anos de idade, né, você passa por um monte de coisa, de religião, mas daí um dia você descobre que, assim, Deus está aqui. Né? Deus está na matéria. Deus está ali naquela paineira que eu passo na praça e falo, meu Deus do céu, quanta beleza, sabe assim? Ou um encontro que você tem com uma pessoa que você fala, nossa, não teve atrito, não teve competição, sabe? Então, é essa delicadeza da existência que, infelizmente, a gente está passando por um processo neoliberal, enfim, não vou ser cabeçudo aqui e falar, mas não é um momento bacana do mundo. É um momento que está criando um tipo de ser humano focado, né, numa questão que é louco. Você pega um carinha de aplicativo, você fala, e o que você faz na vida? Ah, faço. Mas o que você faz? Quero ser milionário. Então, são umas coisas, né? É uma contaminação do imaginário que, assim, aonde isso vai chegar? A gente vai chegar. Bom, vou me submeter a falar mal, tem gente que não vai gostar. Mas, por exemplo, assim, o, o Marçal, que tentou a candidatura, aquilo não é referência de ser humano, você entendeu? De vitória e de conquista. Daí você tem pessoas que olham para aquilo e falam, ah, é isso. Vamos ganhar dinheiro, não importa como, né? Então eu acho que tem essas coisas que falta um pouco de conhecimento, leitura, informação e perceber que o mundo, na verdade, ele é de uma efemeridade tão grande. Você, acho que a gente é os mais velhos aqui, né?
passa assim, vupt, de repente você tem 20, você acorda, você tem 59. Daí você fala, meu Deus, quanto tempo que eu perdi com babaquice, você entendeu? E eu acho que essa coisa das pessoas focarem tanto, né, no bezerro de ouro, pode ser interessante. É legal ter um relógio Rolex, mas chega um momento que assim, tanto faz ter 1, 2 ou 3. Tem uma frase, na verdade não é uma frase, mas é uma entrevista do Paulo Coelho. Daí o Paulo Coelho, né, ganhou um monte de dinheiro, ele era quase falei um palavrão, ele era um destituído economicamente, né, assim, e conseguiu grana. Daí ele dá uma entrevista, ele fala assim, nossa, quando você ganha um primeiro milhão, é uma coisa incrível, você sente... Quando você ganha o segundo milhão, você fala, é legal. Mas quando você ganha o seu 5º, 6º milhão, tudo parece tão sem sentido. Então, assim, a gente vive no canto da sereia. A gente mal sabe que a gente está levando o planeta para os rochedos. Agora eu estou sendo poeta, fazendo uma metáfora, sabe? Ô Alessio, já no finalzinho do nosso bate-papo, aonde o pessoal encontra a superfície das coisas? Olha, eu tenho que agradecer, então, o Pedro da Vital, que o livro está lá na Vital, é aquela banca que tem ali perto do Pão de Açúcar. O livro vai estar vendido também no sebo Avalon, do Paulo e da Irani. Eu contei com o apoio de várias pessoas, assim, no livro, né, assim, porque eu tive que ter um apoio cultural num determinado momento, porque subiu demais o processo de editoração, e daí o valor que eu recebi foi pouco, eu tive que correr atrás. O Fernando do Cacau, né, assim, o Zé da Casa do Líbano, né, e o Pedro... Encontrei com o Zé ontem, comentando, né? Nossa, Zé Abdala. O Zé Abdala, que está com aquele espaço maravilhoso o âmbar agora e tal, ele deu uma força também. Eu queria ler uma poesia, posso? Posso, claro, pode, claro. Porque acho que tem um pouco a ver com esse monte de coisa que eu falei, que é essa coisa no mundo, né? Que a gente está precisando, às vezes, perceber o outro e sair dessa coisa narcísica, egoísta, autocentrada. Cada um com o seu bom que lhe convém. Cada um com sua ideia sobre o bem. É tanto mal entendido por todo lado que o mal parece ter se multiplicado. Fulano é do bem, fulano é do mal, e ninguém assume a sua divisão pessoal. No mundo atual, só vale o próprio ponto cego de vista. É tanta cegueira que tiraram a venda dos olhos da justiça. Eu sou do bem, o outro é do mal. E as injustiças vão se fazendo como algo natural. O mundo voltou a ser maniqueísta. A luz está em mim, a sombra está no outro. O mundo voltou a ser medieval. Joga-se na fogueira toda opinião contrária. Queima-se o outro para não se ver a própria escuridão. Nessa nova Inquisição, muita luz nasce da cinza alheia. Que legal. Alessio, muito obrigado pela sua presença aqui, tá? Eu que super agradeço, você entendeu? Porque assim, todo espaço que abre para palavra poética, porque a gente precisa de imaginação, né? A gente precisa criar frestas de possibilidades de viver um mundo onde tenha a inutilidade. É isso. A inutilidade. E a poesia é uma inutilidade que é fundamental para a gente poder ter um planeta por mais tempo, para que pessoas que estão nascendo agora possam viver de uma forma saudável daqui a algumas gerações futuras. Assim a gente espera, né? 7h26. Muito obrigado. Bom dia, Alessio. Agradeço a todos. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM.